Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar infelizmente de uma notícia ruim. Falaremos aí de novos impostos que serão cobrados dos fundos imobiliários. O noticiário, ele menciona o seguinte, que Lula, ele barra a isenção para fundos imobiliários na reforma tributária. Então, os fundos de investimento como FIIs, FIAGROS e FIINFRAs, que antes eram isentos de pagar esses dois impostos aqui, o CBS e o IBS, agora terão que pagar. Porém, vale ressaltar que o Congresso Nacional ele tem aí 10 dias úteis para poder derrubar esse veto do presidente. Então, ainda tem esperança, né? Os fundos imobiliários continuarem sem pagar esses dois impostos. E também vale ressaltar que mesmo que o Congresso ele não derrube esse veto, isso só começará a valer a partir do ano de 2026. Não será nesse ano de 2025. No decorrer desse tempo aí, provavelmente teremos mais informações, um pouco mais de detalhes sobre como será cobrado esse imposto, especialmente a sua alíquota. A gente vai ter que saber qual será a porcentagem cobrada aí dos fundos imobiliários. Continuando aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre essa notícia, ele menciona o seguinte, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu vetar a isenção fiscal para fundos de investimento, incluindo os patrimoniais e os que realizam transações com imóveis, na nova regulamentação da reforma tributária sancionada na última quinta-feira, dia 16. A medida também se aplica, no caso, aos fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliário, e aos FIAGROS, que são fundos de investimento das cadeias produtivas do agronegócio. Provavelmente daqui também afetará os FIINFRAs. Então, antes, esses fundos de investimento, eles não tinham que pagar o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e também o imposto IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Então, eles estavam aí isentos de poder pagar, porém agora o objetivo é poder cobrar esse imposto desses fundos de investimento, o que vai trazer uma receita bem significativa para os cofres da União. E esse veto a gente pode ver exatamente aqui, ó, no número 26. Então menciona o seguinte, vetou a isenção de IBS e CBS para fundos de investimento e patrimoniais e restringiu opções para FIIs e FIAGRO. Então, como eu mencionei, pessoal, se isso realmente for aprovado lá no Congresso Nacional e não for derrubado esse veto, do próximo ano de 2026, será cobrado dos fundos imobiliários, FIAGROS, esses impostos. Porém, isso será cobrado diretamente do fundo imobiliário. Isso não quer dizer que os rendimentos dos FIIs vão ser taxados, não é isso. Os rendimentos que a gente recebe dos fundos imobiliários continuarão isentos de pagar imposto. Quem terá que pagar imposto são os fundos imobiliários. E como é que isso pode afetar nossos investimentos? Como os fundos imobiliários eles terão que pagar esses dois novos impostos, se assim for aprovado, isso terá impacto na receita do fundo. Então, isso vai afetar a receita do fundo imobiliário. Consequentemente, afetando a sua receita, ele poderá pagar menos rendimentos para os seus cotistas. Então, é esse o impacto que terá, no caso, se esses impostos realmente forem aprovados lá no Congresso Nacional. Temos ainda a esperança de esse veto ele ser derrubado nos próximos dias e os fundos imobiliários continuarem, no caso, isentos de pagar esse imposto, o IBS e também o CBS. Mas se por acaso não for derrubado, então isso começará a valer a partir do ano de 2026 e no decorrer desse ano de 2025 teremos aí mais alguns detalhes sobre qual será a porcentagem cobrada desses impostos sobre o fundo imobiliário. De qualquer jeito, é uma notícia ruim, especialmente para a gente que é investidor de fundos imobiliários, FIAGROS. Infelizmente, tem se cobrado cada vez mais taxas, impostos, e isso é ruim muito para os nossos investimentos. Então vamos esperar, né? Temos aí a esperança que o Congresso possa derrubar esse veto, e se isso realmente ocorrer, ficaremos felizes porque continuaremos aí sem a cobrança dessas novas taxas. Porém, se isso ocorrer, é muito provável aí que isso também continue afetando a cotação dos fundos imobiliários, especialmente nesse momento tão ruim que a gente tem visto aí os fundos imobiliários sofrerem bastante devido à Selic muito elevada. Isso tem afetado bastante a cotação dos fundos imobiliários de modo geral. Infelizmente, chegou-me essa notícia e, como eu mencionei, se realmente for aprovado, isso pode impactar negativamente ainda mais os fundos imobiliários de modo geral. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Gostaria de compartilhar essas informações, esses fatos relevantes sobre essa possível nova
cobrança de imposto sobre os fundos imobiliários e fiagros. E deixa aí nos comentários o que é que você acha dessa possibilidade, dessa nova cobrança. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.